Bom, hoje, é, domingo eu dei uma lição na igreja sobre Josué 1. E como a maioria de vocês não estava com a gente, né, desde o começo, e perderam essa parte tão linda que é do Velho Testamento, eu resolvi, eu até ia mandar o vídeo, mas não sei o que que aconteceu, que saiu tão baixinho que não deu para. Tá no meu canal, mas não dá para escutar. Tá assim. Eu tentei tudo para ver se aumentava o volume, mas não deu. Então eu falei, vou dividir com as meninas hoje. E para a gente estudar, ou aprender, ou ler um pouco do capítulo 1 do livro de Josué, que está lá no Velho Testamento, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Esses cinco primeiros que eu falei formam o Pentateuco, né? Que são as leis, são aquelas cartas aqueles escritos que Moisés deixou registrado. Josué já é a história do povo de Israel depois da morte de Moisés. Então, para a gente entender um pouquinho desse, onde que a gente está na história do povo de Israel, a gente precisa dar uma retrocedida uns 700 anos. Foi quando Deus, lá em Gênesis 12, chamou Abraão. Ele disse a Abraão, lá em Gênesis 12:1: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, esse foi o primeiro contato de Abraão com Deus. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha ouvido nada, ele era de uma nação. Lembra que teve o dilúvio, tudo foi destruído, todo mundo, então estava se refazendo, e Abraão morava numa terra, acho que na terra de Ur, e ele obedeceu a Deus instantaneamente, sem nunca ter ouvido falar de Deus. E hoje a gente tem uma dificuldade de obedecer, né? Com tudo que a gente já sabe do nosso Deus, e a gente ainda tem dificuldade de obedecer e de aceitar a vontade dele para nós. Então, uma coisa que a gente vai ver nesse capítulo de hoje é que Deus foi, é e sempre será fiel, ainda quando nós somos infiéis. E a gente viu isso durante a vida desse povo de Israel, né? Então vamos voltar lá. Então Abraão obedeceu, pegou a mulherzinha dele, uns gado que ele tinha escravos e tinha tudo, e saiu indo para onde Deus estava falando para ele ir. E a terra que Deus tinha escolhido para o povo de Israel chamava Canaã. Durante a peregrinação de Moisés, ele passou por essa Canaã, ele esteve nessa Canaã algumas vezes durante a viagem dele. E Deus falou para ele: essa é a terra que eu vou te dar, mas ainda não tinha dado. E essa é a coisa interessante com Deus. Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas, mas nem sempre eles acontecem no tempo que nós queremos. Deus tem um propósito e uma maneira de entregar para nós aquele propósito, né? E o que nós temos que fazer? Confiar que Ele é fiel, confiar que Ele sabe o que está fazendo e confiar que Ele nos ama mais do que todas as coisas, que tudo que Ele quer para nós é bom. Deus, lá em Jeremias, fala que só Deus sabe os planos que Ele tem para o seu povo. Não é planos de fazer sofrer, é planos de prosperar, planos de paz, planos de alegria. São esses os planos que Deus tem para o seu povo. Mas, infelizmente, o seu povo escolhe caminhos que acaba dando consequência ruim, né? Que a gente acaba sofrendo, mas a maioria das vezes são consequências das nossas desobediências ao que Deus quer para nós, né? Então, Abraão continuou, foi. Aí, outra coisa que Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis 13, ele disse: a sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do mar. Mas aí tinha um problema. A mulher de Abraão era estéril. E aí, como é que fica essa história? Então, por vários anos, não, não tinha como, né? Aí um dia Sara teve uma ideia brilhante. Ela falou: então, por que que você não tem um filho
com a escrava. E aí esse filho vai ser o herdeiro, tentando ajudar Deus, né? A gente tem mania de fazer isso várias vezes na nossa jornada aqui nessa terra. Aí o que que aconteceu? A escrava teve um filho, que foi Ismael, mas não era o filho que Deus tinha escolhido. O que que acabou acontecendo? Causou um problema danado. Abraão teve que mandar a escrava com o filho embora. E esse filho foi o que, de onde originou os muçulmanos, os árabes. Então, por isso que a rixa deles aí, ó, já começou lá com Abraão. Não é coisa de agora, não, já vem de muito tempo. E aí, depois de algum tempo, a promessa de Deus de dar a Abraão um filho veio com Sara. E a coisa interessante é que Deus tinha falado para Abraão, tinha vindo dois homens enviados por Deus, estavam conversando com Abraão, e ele falou: Olha, daqui um ano nós vamos voltar aqui e a Sara vai ter tido um filho. E ela riu lá atrás, né? Porque primeiro ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100. E segundo, ela era estéril, então ela não acreditou na promessa de Deus. Então, passou um ano, Sara teve o filho, colocaram o nome de Isaac. Isaac casou com Rebeca. Também, Rebeca era estéril, mas Deus abençoou. Ela teve filho e ela teve gêmeos. É a primeira história de gêmeos na Bíblia. Ela teve gêmeos e um era Jacó e o outro Esaú. Deus escolheu Jacó como o que seria o descendente, né? O herdeiro de Abraão, Isaac, aí veio Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos foram formados as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, daqui desse filho, neto bisneto de Abraão, nasceu a nação de Israel. Puxando para frente um pouquinho a história, essa nação, José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito. Por quê? Porque os irmãos tinham ciúme dele. E ele também era meio narizinho empinado, ficava falando que sonhou umas coisas assim, e tudo era verdade, tudo se cumpriu, mas ele não tinha nada que ficar falando. Então os irmãos ficaram com inveja, venderam ele como escravo. Só que esse fato foi o que Deus usou para salvar o pai e os irmãos de José. Porque muitos anos para frente, José se tornou o segundo no Egito, depois do faraó, e ele trouxe toda a sua família quando teve uma fome horrível. Ele trouxe a sua família para o Egito para morar e com abundância, com fartura, deu terras, deu animais, gado e tudo. Então ali os irmãos de José prosperaram. Eram mais ou menos 62, 64 homens que chegaram ao Egito, que eram da família de José. José morreu, os faraós que conheceram a José morreram, e aí eles começaram a escravizar o povo de Israel. Sofreram muito como escravos, tinham que trabalhar duro. Aí o que que aconteceu? Deus chamou Moisés. Moisés veio, não queria não, mas obedeceu a Deus, e foi Moisés que foi enviado para tirar o povo do Egito. Isso a gente já conhece das pragas, né? Que teve as pragas do Egito, até que por fim Faraó deixou o povo sair. Então esse povo saiu. Daí Moisés sabia que eles estavam indo para essa terra prometida que Deus prometeu a Abraão. Era para lá que eles iam. Só que o caminho para essa terra era não era um caminho fácil, mas Deus estava com eles. Logo na saída do Egito, Deus já provou para eles quem Deus era, né? Que o mar abriu, porque o faraó arrependeu de ter deixado eles embora. Quando chegou um lugar onde só tinha o mar na frente e os soldados atrás, Deus abriu o mar e eles passaram a pé seco. Então Moisés foi aquele que estava guiando o povo. Tinham passado menos de 2 anos, Moisés mandou uns espias na terra lá de Jericó, que era uma das cidades de Canaã. Canaã é como se fosse
um estado do Texas, por exemplo. Aí vai Katy, Austin, Dallas, Houston. Canaã era esse estado grande e a primeira cidade que eles iam foi Jericó. Então Moisés mandou 12 espias, um de cada tribo lá nessa terra, para verificar como era, se era produtiva, se era rica e como que eram as pessoas. Os 12 foram, ficaram acho que 40 dias por lá. Quando voltaram, e aí? Vamos atacar? Vamos entrar na posse? Vamos tomar posse? Aí começaram. Nossa, mas é uma maravilha. Os cachos de uva tem que carregar de dois, de tão grandes que são. Tudo é maravilhoso. As plantações, os figos, uma delícia. Encantados. Mas aí eles falaram, mas os homens de lá são gigantes. Eles vão nos derrotar com um sopro. Eles vão acabar com a gente num minuto. Não podemos atacar. Aí vira Caleb e Josué. Por isso que esse livro chama Josué, que a gente vai falar nesse capítulo. Caleb e Josué falaram: não vamos. Nós podemos ir, porque o nosso Deus vai nos dar a vitória, já nos entregou essa terra. Mas aí o povo já estava desanimado, estava com medo, ninguém quis ir. Aí ali, naquele dia, tinham sido só apenas menos de 2 anos. Gente, eles podiam ter entrado ali naquela terra já já. Deus falou, porque vocês duvidaram, porque vocês ficaram com medo, porque vocês não me obedeceram. Nenhum, nenhum dessas pessoas que estão aqui, com menos com mais de 20 anos vão entrar na Terra. Então teve que passar uma geração inteira, que foram os 40 anos que eles ficaram dando volta, para que esse povo todo morresse, e aí só entraria essa gente mais jovem que não conhecia, né? Que não é que. Eu acho que é que essas pessoas com menos de 20 anos não tinham tanto autoridade para dar palpite, né? Então eles não opinaram. Não é que eles eram melhores do que os outros, mas quem recusou e rejeitou a Deus foram os maiores. Então Moisés foi dando volta no Egito, dando volta, e aí aconteceu um monte de coisa, reclamação, e teve as leis, e construiu o tabernáculo, e muita coisa. Quando chegou no final de Deuteronômio, Deus levou Moisés no alto do monte e Moisés tinha desobedecido a Deus num momento crítico. E por causa da desobediência de Moisés, Deus falou: você não vai entrar na terra, você vai chegar na porta. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Então, no último capítulo de Deuteronômio, Moisés subiu no monte e Deus falou: ali está a terra, mas você não vai entrar. E ali Moisés morreu e Deus foi que sepultou Moisés. Ninguém nunca soube onde estava o corpo. A Bíblia diz que Moisés foi sepultado por Deus e nunca foi encontrado o seu corpo. A gente sabe que ele está lá no céu, porque depois a gente viu lá em Mateus, Marcos, Lucas e João que Moisés esteve com Jesus aonde? No Getsemane, ali na transfiguração, um pouquinho antes da morte de Jesus, né? Então Moisés pisou na terra prometida de alguma maneira, né? Não naquela época, mas acabou botando o pezinho dele lá. Então, Moisés morreu e ele já havia escolhido, por orientação de Deus, que Josué seria o seu sucessor. Agora, Josué já estava com esse povo por 40 anos. Ele conhecia a desobediência, a murmuração, os problemas. Ele era como assim um ajudante de Moisés. Onde Moisés estava, ele estava. Ele estava lá no morro quando Moisés recebia os 10 mandamentos. Ele ficava do lado de fora quando Moisés falava com Deus no tabernáculo. Então, Josué era uma pessoa que estava sempre ali com Moisés, conhecia exatamente todas as coisas relacionadas com o povo. Então, entrar numa responsabilidade de substituir Moisés era um peso muito grande que Josué estava sentindo. A Bíblia diz que, lá em Deuteronômio 34, que nunca mais existiu um profeta como Moisés, que fez os feitos que ele fez e operou as maravilhas que ele operou. Deixa eu ler isso aqui, porque eu acho que é muito importante para a gente entender, né, qual que era, o que Josué estava tendo que. Deuteronômio 34:10 diz assim:
Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas no Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos. Então, era esse sapatinho aí que Josué ia ter que entrar nele e guiar o povo. Então, a gente entende que Josué estava um pouquinho inseguro, né? Apesar de ter aceitado a responsabilidade, ele estava de uma maneira inseguro. Aí o que que acontece? Olha como é lindo. Deus conhece, gente, o coração das pessoas e até aquelas pessoas mais espirituais, mais tementes a Deus, mais religiosas que você conhece, todas essas pessoas, em algum momento da sua vida, têm os seus momentos de tristeza, de medo, de insegurança, de ansiedade. Então, esse capítulo 1 de Josué foi escrito para Josué, é a história relatada do que aconteceu com Josué. Mas é um capítulo que ele fala bem de pertinho para cada um de nós. Porque a gente, cada uma de nós, passa por dificuldades, passa por medos, passa por ansiedades, passa por coisas que a gente não tem controle, né? Mas é para a gente saber que esse Deus que falou para Josué que não era para ter medo, é o mesmo que fala para mim e para você. Esse é o Deus que nós servimos. Vou começar a ler o capítulo 1 de Josué. Então, ele começa relembrando da promessa, porque, gente, é promessa. A Bíblia tem promessa do começo até o fim, né? A promessa da terra, a promessa da nação de Israel, a promessa do Messias que viria, o cumprimento de todas foram cumpridas. E agora Jesus deixou a promessa de quê? De que ele vai voltar. Então, nós ainda estamos vivendo com a expectativa de promessas maravilhosas que vão chegar para nós, né? Apesar da gente viver num mundo que a gente é consumida pelas nossas atividades corriqueiras e tudo isso, nós estamos vivendo debaixo da promessa da volta do Messias. E quando a gente vai viver uma vida eterna com ele para sempre, né? Então, olha o que que diz aqui. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, ele está mostrando qual que é a área, né? Do Eufrates até os heteus, toda a área. E outra coisa que ele fala aqui: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Olha só, não desanima, não. Coragem. Ninguém vai te resistir. Você vai debaixo da minha proteção, da minha orientação. Aí olha só, no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos seus pais. Tão somente, olha outra vez, ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies para a direita ou para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aí, olha que importante isso aqui. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, o seu caminho será próspero e você vai ser bem-sucedido. 2 vezes Deus falou: seja forte e corajoso. Aí vamos no versículo 9. Ele vai repetir a terceira vez. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, isso é o que Deus fala para você e para mim.
ser forte e corajoso. Não te desanime, não te espante, não fica com medo. Depois Jesus vem lá no Novo Testamento e fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu, elas não fazem nada. Estão aqui hoje, amanhã não estão, e Deus cuida delas. Quanto mais de vocês. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. E Deus sabia que Josué, por dentro, tinha medo, tinha ansiedade. E eu acho que é importante que cada uma de nós seja sincera e transparente com Deus. Hoje, na minha devocional de manhã, eu estava lendo sobre isso. A gente, às vezes, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus alguma coisa, qual é o meu motivo, né? Eu tenho que, para mim, foi muito importante, assim, quando eu oro pelo JT, qual é o meu motivo? É porque eu quero um filho bem-sucedido, eu quero um filho que deu a volta por cima e concluiu as coisas que Deus tem para ele? Tá errado esse motivo. O motivo, e aí foi quando eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, não. Eu quero ele para glorificar o teu nome. Eu quero que ele seja um servo teu. Eu quero que a vida dele te glorifique, porque só o Senhor tem poder para transformar, né? Então a gente precisa chegar diante de Deus com o coração transparente. A gente precisa se analisar primeiro, né? Eu lembro que quando eu era pequena, a gente, quando tem a ceia na igreja, era uma vez por mês que a gente tinha a Santa Ceia. E antes, né, o pastor falava, sabe, olha, analisa o seu coração, vê se tem alguma coisa que você precisa colocar diante de Deus, pedir perdão, sabe, e se purificar, que o sangue de Jesus te limpe, para que você possa chegar diante da presença de Deus e participar dessa comunhão do pão e do vinho puro, né? Então, que nós, a cada manhã ou a cada noite, eu não sei qual é a sua hora de comunhão com Deus, de devocional, que a gente tire esse tempo, sabe? Primeiro, antes de tudo, que a gente possa se analisar, né? Qual é o intento do meu pedido de cura para alguém ou alguma coisa que a gente estiver orando? Que é, qual é a intenção do meu coração? Porque eu, às vezes, posso me enganar, mas Deus conhece. Deus conhece atrás de todas as capinhas que a gente, as máscaras ou as coisas que a gente está escondendo, Deus conhece, né? Então vamos entregar para Ele, e vamos deixar aqui. Ele conhecia Josué e ele falou: vai sem medo, Josué. Nada vai te resistir. E se você continua lendo a história de Josué, é linda. A primeira vitória deles não teve guerra, não teve arma, não teve nada. Eles só ficaram dando volta em volta da cidade de Jericó. E assim, a coisa mais. E não, e às vezes as ordens de Deus parecem estúpidas, parecem sem sentido. Quando Josué falou com o povo, dá a volta, calado, todo mundo, todos os homens, dando a volta em volta do muro. Eles tiveram que fazer isso todos os dias por 7 dias. E no último dia, eles deram 7 voltas em volta da cidade. E depois da sétima volta, eles tocaram as trombetas. Não teve arma, não teve espada, não teve lança. Tocaram as trombetas e louvaram a Deus. E as muralhas de Jericó caíram ao chão, destruíram. Esse é o Deus nosso. Esse é um Deus que não esconde os podres daquelas pessoas que ele usou na Bíblia. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Por quê? Porque ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus que restaura as pessoas que se colocam diante dele com coração puro, um coração aberto, disposto a aceitar e a obedecer. Então, essa mensagem de hoje diz para mim, né, tem dois títulos. Primeiro, você conhece o seu Deus. Você conhece o Deus que você serve. E a segunda, seja forte e corajoso. A coragem que nasce
da presença de Deus e da obediência à sua palavra. É a segunda vez que a gente vê aqui nesse pedacinho entre os 5 primeiros livros da Bíblia, quando Deus fala: não te afastes do livro dessa lei. Em Números, Deus falou para eles: ata essas palavras na sua roupa, põe na cabeça, põe nos umbrais das portas. Você vê que o judeu ele carrega um negocinho assim colocado na cabeça, tem no barrado da roupa deles, também tem coisas da lei, da palavra de Deus. Então, assim, e a gente já estudou sobre isso antes, né? Tem essas as pessoas que seguem a lei muito restrita para obedecer à lei, toda na prática, mas ela não está dentro do coração, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essas palavras para dentro do nosso coração, para a gente poder aceitar, para a gente poder querer obedecer a Deus. Mas é tão lindo a gente conhecer o caráter do nosso Deus, conhecer o poder do nosso Deus, conhecer as coisas que ele fez, porque não é que eu vou falar assim, ah, Deus está falando para mim aqui, não tenha medo, seja forte. Aqui nesse pedacinho ele estava falando para Josué. Mas quando eu estou de frente a uma muralha enorme, a um problema grande, eu falo: Deus, o Senhor falou isso para Josué. Se o Senhor foi com Josué, o Senhor pode ser comigo também, porque o Senhor é o mesmo Deus que não muda, o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, porque agarrado nessas promessas de Deus, que a gente vai dia a dia superando as nossas dificuldades. Então eu queria hoje, vai ser rapidinho, mas eu queria que essa mensagem, sabe, desse para vocês um empurrão, um ânimo, sabe, para a gente entender mais uma vez que a gente não está sozinho, que Ele é conosco, Deus é conosco. A Bíblia diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é promessa, promessa de Deus. E como eu disse, a Bíblia está cheia, cheia de promessas. E a coragem não é a ausência de medo. Medo é um reflexo do ser humano. Todos nós vamos ter medo, várias vezes. Mas a coragem é a gente avançar confiante no nosso Deus, mesmo diante do medo. Essa semana, cada uma vez ou outra, o diabo vem atrás de mim querendo é, que eu volte a preocupar pelo JT, que eu volte a perder a paz, né? E a gente voltou das férias e o Jim me perguntou anteontem, eu acho, falou: você já falou com o JT depois que a gente voltou? Eu acho que ele, he's dark again, já foi, escondeu, tá escondido, não tá atendendo telefone, porque quando as coisas não estão boas, ele vai e desaparece. Aí eu falei: não, acho que eu falei com ele no aeroporto quando eu estava vindo, alguma coisa assim. Aí eu fui olhar no 360, ele não tá indo pro trabalho dele, né? Aí eu falei: ixi, foi mandado embora, né? O que que aconteceu? Ou pediu para sair. Mas aí o diabo já vem querendo me fazer preocupar, né? Já querendo deixar eu ansiosa. Aí eu falo: sai para lá. Hoje eu falo, mas na maior cara, sai para lá. Aqui não tem lugar para você mais, não. Mas não tem mesmo. Aí coloquei, falei: Deus, é seu. Eu sei que o Senhor tem seu tempo, é seu, não vou, nem vou. Aí ontem eu estava na rua, falei: ah, vou ligar. Aí liguei, ele atendeu. Aí eu tô assim, aí perguntei como é que tava, o que que tava. Aí ele falou: ah, tô trabalhando. Eu falei: uai, você mudou de trabalho? Mudei. Aí, assim, eu não entendi muito bem o que que ele tá fazendo, não, mas está trabalhando. Então, pronto. Mas eu acho assim, o diabo não vai ele não vai desistir. Ele vai ficar tentando uma e outra vez. Vai depender de mim continuar confiando na promessa de Deus que o JT vai ser um servo dele, que o JT vai ter uma vida próspera, que o JT vai ter uma vida que vai honrar a Deus. Eu tenho que crer nisso.
ainda que eu não esteja vendo acontecer. E é assim, sabe? A gente crê conta. Se você não precisa de ter fé para coisas que a gente está vendo, que acontecem na hora. A fé a gente precisa nas coisas que a gente não vê, nos invisíveis, né? Mas é crer, né? A promessa pelo menos na minha vida para o JT, não é uma promessa específica, mas a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, né? A Bíblia diz que Ele faz prosperar aqueles que buscam a Ele. Aqui Ele falou, você lê, você estuda a palavra, que a sua vida vai prosperar, né? Você busca ao Senhor e Ele vai te abençoar. Então, essas palavras de Josué, elas são relevantes para mim. Por quê? Porque elas me animam e elas me como é que é? Reafirmam o caráter do meu Deus, né? Aquele Deus que eu posso confiar. À medida que eu obedeço a Deus, à medida que eu sigo a palavra, que eu conheço um pouquinho mais dele, já falei várias vezes, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Se você busca, você vai ter intimidade, você vai conhecer ele de perto. Você vai conhecer o coração de Deus. Ele quer se dar a conhecer. Ele quer essa intimidade com a gente. Ele não precisa disso, mas ele quer, né? Então, hoje é isso. Não temas. Ouvi dizer, nunca contei, que essa expressão não temas, ou não andeis ansiosos, ou confia, aparece na Bíblia 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Né? Não sei se alguém inventou, mas faz sentido, porque tem muitas vezes lá, né? Nunca contei não, mas então, hoje eu quero deixar assim, não temas, não andeis ansiosos. Isso tudo está lá na Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo isso está lá, cheio de promessas e de segurança para aqueles que confiam. Então, hoje eu quero dizer, seja forte, corajosa, porque a Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Que Deus te abençoe e que você possa passar essa mensagem para alguém essa semana. Você vê alguém ansioso, você vê alguém com medo, você vê alguém preocupado. Josué 1:9. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Uma semana abençoada para vocês.